Descubra 3 relatos arrepiantes de terror amaldiçoado verdadeiro e assombrado EP. 191 André nunca acreditou em fantasmas, muito menos em casas amaldiçoadas. Mas tudo mudou quando ele foi obrigado a voltar para a casa de sua mãe, Dona Clara, em um bairro esquecido da periferia. Sombras se espreitavam nas paredes, quase como se pudessem ouvir seus pensamentos. Ao se instalar em seu antigo quarto, ele sentiu um vazio profundo. A casa tinha um cheiro de mofo e saudade. Ele já tinha esperado um ambiente acolhedor, mas as paredes pareciam sufocá-lo com lembranças. Na sua primeira noite, um vizinho simpático, seu Jorge, decidiu fazer uma visita. Ele tinha uma risada calorosa, mas ao falar da casa do lado, o tom logo mudou. Aquela casa é sinistra, meu filho. Ninguém entra, e quem entra? Bem, não sai igual. As histórias sobre a antiga família que desapareceram a deixavam gelado. À medida que seu Jorge detalhava a tragédia, André só queria se espremer no sofá e ignorar as palavras arrepiantes, mas a inquietação começou a tomá-lo. Seu Jorge, essas histórias não passam de lendas urbanas, certo? Os olhos de seu Jorge se estreitaram com um brilho estranho. Lenda ou não, sempre é bom ter cuidado. O mal não se manifesta à toa. Ele saiu e, naquele momento, um frio percorreu a espinha de André. Ruídos começaram a ecoar pela casa. Na madrugada, enquanto tentava relaxar, sussurros vindos do quintal puxaram seu olhar para a janela embaçada. Ele viu uma sombra. O coração acelerou. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouviu as portas baterem, como se alguém estivesse tentando entrar. O pânico se instalava. Ele tomou coragem e saiu do quarto, mas o corredor era um labirinto de ecos e risos distantes. Calma, André, você está apenas imaginando coisas. Dentro dele, a razão e o medo lutavam ferozmente. Quando ele ligou a luz do celular, sua mão tremia. As paredes pulsavam, e a sensação de ser observado crescia a cada minuto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Objetos se moviam sem explicação e André se sentia cada vez mais isolado. Ele tentou falar com sua mãe sobre o que estava vivendo, mas Dona Clara parecia mais presa às suas crenças em superstições do que nunca. O desespero tomou conta dele, e a polícia, exausta de chamadas de jovens imaturos, nem se deu ao trabalho de olhar sua direção. Determinando a descobrir o que estava acontecendo, André apertou Dona Clara em uma conversa. Ela hesitou, mas depois revelou um segredo obscuro. A família desaparecida tinha laços com o passado dela, algo que ela nunca contou. Agora, a relação deles parecia ruir e a verdade o atormentava como um fantasma. Apenas quando André estava prestes a desistir, seu Jorge apareceu com mais histórias. O olhar dele, antes acolhedor, transformou-se em algo predatório. Naquela noite, a adrenalina o empurrou para a casa amaldiçoada, cada passo deixando um eco de terror na escuridão. Ele sabia que era arriscado, mas quem realmente era seu Jorge? Assim que entrou, um sussurro gélido percorreu o ar, e ele se virou, paralisado. A sombra se aproximava. Seu coração disparou. A resposta que ele buscava poderia estar ali, em meio ao horror, mas a única pergunta que ecoava em sua mente era: quem sairia vivo dessa casa amaldiçoada? André mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. A sombra parecia ganhar contornos, uma silhueta distorcida que dançava nas paredes à luz fraca de seu celular. O pulseiro que sua mãe sempre usava, um talismã contra o mal, estava pesando em seu bolso como um aviso silencioso. Você não deveria estar aqui. O sussurro soou como um lamento, com uma entonação que ele não conseguiria esquecer. Seus pés grudaram no chão, uma mistura de medo e curiosidade o prendendo ali.
Ele tentava entender se aquilo era adrenalina ou o chamado de algo mais substantivo. O ar estava pesado, quase opressivo. A sombra se moveu, pela primeira vez com propósito, e André sentiu o coração parar. Era como se algo o estivesse chamando. Ele precisava saber a verdade. A mente de seu Jorge ecoou em seu pensamento. O mal não se manifesta à toa. As palavras ressoavam e a vontade de sair correndo se tornava cada vez mais forte, mas seu corpo permanecia paralisado. Um estalo alto o fez pular. O que havia sido apenas uma sombra agora tinha uma forma mais definida, uma figura humana, mais pálida e trêmula, quase sem vida. Era uma mulher, sua pele parecia coberta de um nevoeiro nauseante. Os olhos, em contraste, eram vivos, cheios de desespero. Era a imagem de alguém que tinha visto 1000 tormentos. Ajude-me! Ela implorou, a voz quase um grito, misturando dor e desespero. André deu um passo para trás, mas uma força invisível parecia puxá-lo para mais perto. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz falhando. Mãe, disse ela, apontando para um buraco na parede. Era uma das inúmeras fissuras que cobriam a casa. Ela precisa de você. Nós precisamos de você. O som de seu tom arrastado era como o rangido de portas antigas. O medo de André transbordava enquanto a figura se despedaçava em sombras e lágrimas. Ele hesitou, mas a necessidade de entender, a busca pelo que queria descobrir, era mais forte que o instinto de fuga. Aproximou-se da parede que ela indicava. Com um movimento hesitante, tocou a superfície áspera. Imediatamente, um frio gelado percorreu seu braço, como se uma mão invisível tivesse encostado em sua pele. De repente, imagens passaram como relâmpagos na sua mente. Uma casa antes vibrante, cheia de risos, uma mesa farta, crianças brincando. Mas tudo rapidamente se transformava em caos, gritos, e uma escuridão tragadora engolindo a alegria. Ele viu rostos familiares, até reconheceu Dona Clara, mas mudou. A mulher do passado se via sendo arrastada para o abismo de uma sombra voraz. O que era aquela casa? Que grilhões mantinham aqueles espíritos presos? André sentiu as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Naquele instante, a figura desapareceu e não havia mais sussurros. Apenas um silêncio opressivo. Ele estava sozinho, mas não aliviado. As memórias de dor agora pesavam em seus ombros como correntes moldadas pelo desespero. Olhou novamente para o buraco na parede e uma certeza começou a se firmar em sua mente. Ele precisava voltar para sua mãe. As respostas estavam lá, mas o que ele diria? Como poderia articular o que acabará de ver? Tinha certeza de que Dona Clara sabia mais. Mas e se o que ele descobrisse mudasse tudo entre eles? Decidido, André virou-se para sair, mas antes de sair da sala, um estrondo ecoou. O chão tremeu, e as luzes começaram a piscar. Ele olhou para trás e a sombra estava de volta, mais poderosa e furiosa. Você não pode ir embora! O eco do grito reverberou nos limites da casa, e André se sentiu encurralado, preso entre o passado e o futuro. O desespero tomou conta enquanto ele percebeu que as portas estavam trancadas. Ele não tinha saída. O que faria agora? Mostrou coragem, mas o medo ressoava forte. Havia algo muito mais sinistro na casa do que ele poderia imaginar. Algo que se alimentava de suas dúvidas e medos. As paredes estavam fechando e os sussurros se intensificavam, agora em sua mente. André precisava agir rápido, mas o que, exatamente, ele deveria fazer? E se houvesse um preço a pagar pela liberdade de todos? A sombra se aproximava cada vez mais, e André precisava decidir, enfrentar aquilo ou sucumbir na escuridão eterna. André sentiu um frio na espinha quando a sombra se aproximou. A figura parecia ganhar forma, solidificando-se em uma imagem grotesca de dor e revolta. Ele não conseguia desviar o olhar. Os olhos brilhantes da mulher estavam agora cheios de uma raiva indescritível. Você nos abandonou! O grito dela ecoou como um trovão, fazendo as paredes ao redor estalarem. André tentou recordar por que aquela voz era tão familiar, mas sua memória estava emaranhada em confusão e medo. Vá embora! Gritou, desejando que ela o deixasse em paz. Mas sua voz soou fraca, quase irrelevante. A sombra avançou,
e uma brisa gélida trouxe consigo o cheiro de terra molhada e podridão. Ela precisa de você. E você precisa dela. A mulher falou novamente, suas palavras pareciam profundas e carregadas de desespero. Uma imagem de sua mãe apareceu em sua mente, um eco de memórias queridas rapidamente invadidas por dor e arrependimento. André olhou em volta, buscando uma saída, mas o espaço parecia encolher, as paredes pulsando como se estivessem vivas. Ele respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava dominá-lo. A lembrança da mesa farta preenchia seus pensamentos, um lar que outrora fora preenchido de risos e amor. Mas agora tudo parecia perfurado pela dor do passado. A sombra se contorceu, revelando mais do que uma mulher perdida, a figura se fragmentava, mostrando rostos de pessoas que ele havia amado e perdido. Seu tio, sua avó, todos pareciam chamá-lo com olhares tristes. Salve-nos! Pediam juntos. Mesmo sem corpo, podiam sentir a questão corroendo André. O que ele tinha a ver com tudo isso? O que havia acontecido naquela casa para atormentar aqueles espíritos? Seja forte! O grito se dividiu em múltiplas vozes, ensurdecedor. Durante um momento, a sombra parecia hesitar, como se estivesse lutando contra um poder interno. Um fio de esperança nascente tomou conta de André. Aquilo era uma chamada, uma súplica para que ele encontrasse o seu lugar, não apenas como espectador, mas como parte da solução. Ele decidiu que precisaria enfrentar o que estivesse à espreita. Com um passo firme, André estendeu as mãos, buscando conectar-se com a sombra. Um calor vivo começou a emanar dele, como se estivesse transferindo a força de seus sentimentos. O que aconteceu? Eu não vou deixar vocês aqui. Sua voz ecoou contra as paredes da casa, agora reverberando como se carregasse um peso de autoridade. Assim, era como se a sombra reagisse à sua determinação. Ela começou a se contorcer em agonia, cada movimento parecendo arrastá-la mais para o chão. Uma luta visceral entre forças opostas. André sentiu que não estava mais sozinho. As presenças ao seu redor pareciam vibrar, cada figura tentando se manifestar de alguma forma, tentando tirar força da coragem que ele demonstrava. Mas em meio a esse fervilhar de energias, um estalo irrompeu do buraco na parede. Uma luz vermelha, pulsante, começou a extravasar, como se a própria casa estivesse sendo cortada ao meio. A sombra, assustada, recuou um pouco. A mulher olhou para André, um misto de agradecimento e terror evidente em seu olhar. Você não entende. O que se esconde aqui não quer ser libertado. A fenda na parede se expandiu, revelando um corredor escuro, cheio de figuras indistintas que pareciam implorar por socorro. O que André deveria fazer? Continuar em frente e descobrir a verdade ou recuar antes que algo ruim acontecesse? Ele não poderia ignorar aqueles rostos familiares e a urgência de ajudar sua mãe. Faça a escolha, André! Gritou a sombra, agora quase suplicante. O pulsar da luz vermelha aumentava, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Determinado a compreender o que estava acontecendo, André deu um passo em direção ao corredor negro. Só que, no momento em que fez isso, um grito quase ensurdecedor ecoou. As vozes chorando por liberdade eram agora um lamento profundo e desesperado. A escuridão naquele corredor parecia viva e com sede. Ele hesitou. O medo começou a misturar-se com a necessidade urgente de entender cada detalhe do que havia se desdobrado ali. Ele estava prestes a cruzar o limite entre o conhecido e o desconhecido. Mas e se aquela passagem o levasse a algo ainda mais sombrio? Novamente, ele teve que fazer uma escolha. O que ele decidiria arriscar em nome da verdade? André respirou fundo, sentindo o ar pesado e opressivo ao seu redor. Gambiarra de sentimentos e medos misturados rodopiava em sua mente, enquanto a luz pulsante continuava a expelir uma sombra vermelha através da fenda. Ele não sabia o que aguardar além daquele corredor, mas algo dentro dele sussurrava que era lá que se encontrava a verdade sobre os fantasmas que o cercavam. Com cada passo em direção à escuridão, a mulher da sombra parecia se desvanecer, uma expressão de súplica em seu rosto. Coldres de angústia envolviam André, ele havia se comprometido com um caminho que não podia ser desfeito. O corredor finalmente se abria diante dele, revelando um espaço ainda mais tenebroso, onde as figuras indistintas tremulavam como fumaça.
Elas pareciam se contorcer em uma dança de desespero, e André sentiu um nó se formar em seu estômago. Você está indo para um lugar que não conhece. A sombra gritou, sua voz ecoando como um lamento ao vento. Ele hesitou mais uma vez, mas a necessidade de encontrar respostas o impulsionou. Cada um daqueles rostos, cada um daqueles pedidos de ajuda, era uma cortina do passado, e André não poderia ignorar. Conforme ele se aproximava, a luz vermelha aumentava, lançando reflexos dançantes nas paredes de pedra úmida. André estendeu a mão, tocando a superfície gélida do corredor. Instantaneamente, visões começaram a se descortinar, cenas de felizes recheios familiares, risadas à mesa, mas, em um piscar de olhos, tudo se tornava um pesadelo. O calor das memórias agradáveis foi substituído por gritos de dor e sofrimento. Murmúrios e lamentos preenchiam o ar, e André percebeu que não estava mais sozinho. As figuras começaram a se manifestar mais claramente. Ele viu rostos familiares, aqueles de sua infância, pessoas que nunca deveriam estar ali, em uma realidade tão sombria. A presença deles quase fez seu coração parar. Ajude-nos! Uma voz implorou, mas o tom trazia uma sensação de urgência desesperada, como se cada palavra fosse um reflexo de sofrimento imenso. André estremeceu, as paredes tinham a capacidade de contar histórias que ele não queria ouvir. Em um impulso, ele gritou, como posso ajudá-los? A resposta veio não em palavras, mas em um som similar a milhares de correntes se arrastando. O chão sob seus pés começou a tremer, e a luz vermelha pulsava em um ritmo frenético. As figuras se tornaram mais agressivas, avançando em sua direção, entrelaçando-se em uma massa confusa de gritos e súplicas. Você teve medo da verdade, André. Isso é o que você queria esquecer. Gritou uma figura, que se revelou como um dos rostos que ele tanto amou. A dor em sua voz perfurou o coração de André. Ele se sentiu atado, como se cada passo o estivesse levando mais para o centro do tumulto. A sombra que o guiava agora parecia ter sido absorvida por esse pesadelo coletivo. Ele estava sendo engolido pela escuridão à sua volta, as figuras clamando por redenção, suas vozes todas misturadas em um único grito ensurdecedor. André precisou fazer uma escolha de novo. A tremedeira de suas mãos o impediu de avançar, mas e se recuar significasse deixar para trás não apenas aqueles espíritos, mas também sua própria condenação? Por favor, me ajudem a entender. Esperou que sua voz pudesse encontrar resposta naquele caos. Ao ouvir suas palavras, a luz vermelha disparou como se tivesse vida própria. A fenda na parede começou a puxá-lo, e por um momento ele sentiu que a casa, com todas suas histórias de tragédia, oferecia uma saída. A escuridão poderia se transformar em saída ou uma armadilha mortal. A escolha pesava sobre seus ombros. Ele tinha que decidir se iria se aprofundar naquele abismo ou recuar. Assim que hesitou novamente, uma mão gelada agarrou seu tornozelo, puxando-o para baixo. A luz agora gritava, um rosnado de dor, e as figuras se tornavam ainda mais desesperadas. André olhou para trás, para o que conhecia, e para a frente, para o desconhecido. O que o esperava? E qual seria o preço a pagar por entrar na verdade, a escuridão? Aguarda, o que ficará para trás quando ele fizer sua escolha? A mão gelada no tornozelo quase fez André gritar. Ele se sentiu puxado para um dos abismos que se multiplicavam à sua volta. Com um movimento desesperado, ele se lançou para a frente, quebrando a força daquelas garras invisíveis. Fantasmas sussurrantes aceleraram o batimento de seu coração. Ele se viu mergulhado em um mar de sombras, as vozes gritavam e imploravam, como se quisessem puxá-lo para sua eternidade de dor. Ainda enquanto lutava para se manter de pé, uma figura familiar surgiu à sua frente. Era sua avó, seus olhos carregavam uma sabedoria e tristeza profunda. André, meu neto, você precisa escolha com cuidado. O passado nunca fica longe. O que for feito hoje pode condenar você para sempre. As palavras a assombraram, reverberando em seus pensamentos. André queria correr até ela, mas a luz vermelha pulsava ainda mais forte, como uma serpente prestes a atacar. O que você quer de mim? Ele gritou, respirando pesadamente, um frio gélido invadindo seu corpo. O cheiro de mofo e carne podre tomou conta do seu nariz. Liberdade!
A figura do seu avô se contorceu ao lado da avó, suas mãos enrugadas se estendendo em direção a ele. Você pode nos libertar, mas precisa enfrentar a verdade. Senão, ficará preso aqui, como nós. A respiração de André ficou cortada. A verdade, que verdade era essa? Sua mente girava entre as memórias, pilares de felicidade que logo se cobriam com a poeira do desespero. Ele lutava contra a imagem de entes queridos em dor, pessoas que ele amava, mas que ele havia deixado para trás. Lembrou-se do incêndio que destruiu aquela casa aconchegante, lembranças tidas como pesadelos, mas que agora pediam passagem. Então eu tenho que decidir, entre a sombra e o que ficou para trás? A luz vermelha explodiu mais uma vez, e as figuras começaram a se mover rapidamente, formando um caos tremendo ao seu redor. Ele tentou fechar os olhos, mas as palavras piegas de sua avó voltavam, ecoando como uma sinfonia macabra. Encare seu medo, só assim poderá libertar a si mesmo. André sentiu uma onda de determinação atravessar seu corpo. Se aqueles rostos clamavam por libertação, ele precisava confrontar o que havia escondido. Não havia mais tempo. Ele olhou para a escuridão diante dele. Está bem. Eu vou enfrentar isso. Sua voz cortou o lamento coletivo, trazendo um breve silêncio. As figuras pararam por um momento, como se estivessem esperando por ele. A luz na fenda começou a se intensificar, e novamente as correntes rangiam, agora parecendo mais como um chamado. Ele foi tomado por um impulso avassalador. André não hesitou mais e deu um passo para frente, mergulhando na luz quase ofuscante. O calor tomou conta dele, em um instante, se viu em uma sala escura, uma cópia exata de seu antigo lar. O ar estava impregnado de fumaça, e o medo o envolveu como um manto pesado. Ele estava de volta. A casa. O lugar onde tudo começou. Mas o que havia ali? Sons de chamas e o choro distante de crianças ecoavam como sinos de alerta. Quando André se virou, um espelho antigo refletiu mais do que seu rosto, refletiu a lembrança de um evento que ele tentava esquecer. O incêndio. O grito agudo da pequena Clara, sua irmã. E agora, a verdade, como um eco frio na sala, você não fez o que era necessário. Foi você quem a abandonou. Uma sombra cruzou seu caminho, e o estômago de André se revirou. O terror havia tomado forma, e ele sabia que enfrentar essa realidade poderia custar mais do que apenas sua liberdade. Agora a pergunta o perseguia, até onde ele iria para libertar aqueles que amava? O espelho começou a tremer, e uma fissura se abriu, cada pedaço do vidro refletindo cenas que ele temia mais do que qualquer coisa. A sombra atrás dele sussurrou, você já perdeu tudo, André. Mas e se perder ainda mais for sua única saída? A tensão crescia, um frio intenso e uma pressão insuportável. O que viria a seguir poderia mudar seu destino para sempre. André sentiu o coração disparado, quase explodindo no peito, enquanto as imagens no espelho giravam como um redemoinho. A fissura se ampliou, como se estivesse pronta para engoli-lo. Ele se viu imerso em um turbilhão de lembranças dolorosas, o rosto de Clara, seu olhar perdido enquanto ela era consumida pelo fogo, a dor insuportável de sua impotência. As sombras começaram a tomar forma ao seu redor, formando mãos longas e esqueléticas que estendiam os dedos em sua direção, como se fossem atraídas pela sua presença. Ele recuou, sentindo o pânico subir como uma onda. Isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto tentava resistir à pressão daquelas mãos gélidas que quase lhe tocavam. Você não pode escapar da verdade, a sombra sussurrou outra vez, seu tom era uma mistura de riso e desespero. André sentiu que precisava agir, que havia algo que ele podia fazer, mas a presença das almas atormentadas apenas o deixava mais aflito. Ele fechou os olhos, buscando um lampejo de esperança, um guia em meio à escuridão. Encare seu medo. As palavras repetiam-se em sua mente, como um mantra. Ele precisava lembrar, ele precisava entender o que havia acontecido naquele dia fatídico. A culpa não é minha. Ele gritou, mas a própria voz soava vazia, como se algo dentro dele discordasse. Era isso que ele tinha que enfrentar, a culpa que o consumia. Com um movimento brusco, André finalmente se aproximou do espelho.
A superfície gelada refletiu não apenas sua imagem, mas suas lembranças, um desfile de rostos e momentos que ele queria esquecer. Ele alcançou e tocou o vidro. Instantaneamente, uma onda de luz o atravessou, e a sala escura começou a se desintegrar, enquanto o lamento das almas ao seu redor ecoava em um crescendo agonizante ponto. De repente, tudo ficou em silêncio. A casa em que ele havia crescido agora estava coberta de cinzas. O calor da chama que já a consumira parecia ainda latente nas paredes. André se viu no jardim, onde as flores estavam murchas e secas, como se o próprio ambiente lamentasse a perda. Ele se virou, e à sua frente estava Clara, seu rosto pálido, com um olhar de tristeza extrema. "Por que você não veio me salvar, André?" Suas palavras eram como facadas, cada sílaba perfurando o peito dele. Ele queria gritar, se desculpar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. "Você me deixou." André sentiu que as sombras voltavam a cercá-lo. Ele precisava encontrar uma maneira de libertar não apenas Clara, mas cada alma presa pelo seu passado. A sombra que o acompanhava agora parecia mais próxima, quase partícipe do seu sofrimento. "Lembre-se", sussurrou com um tom sedutor, "o passado não pode ser alterado, mas você pode escolher o seu futuro." "O que você deseja?" A pergunta ressoou em sua mente, uma pergunta que explodia com um eco profundo, como uma batalha entre a esperança de salvação e o medo de perder tudo de novo. Ele olhou para Clara, que agora estava se dissolvendo nas sombras, sua imagem se desfazendo em lágrimas, uma mistura de tristeza e raiva em seus olhos. "Eu não posso deixá-la ir de novo." "Eu posso corrigir isso", gritou André, desesperado. A pressão aumentou, e as sombras começaram a atacar, mas ele estava decidido. Com um último grito de desespero, ele mergulhou de volta no espelho, desafiando a escuridão ao seu redor, pronto para lutar pela verdade que precisava enfrentar. Assim que atravessou a superfície do espelho, o mundo ao seu redor se transformou num turbilhão de cores e gritos. Mas, de repente, ele se viu novamente no salão, e tudo que o aguardava era a escuridão impenetrável. André percebeu que o que precisava enfrentar ainda estava à sua frente, algo muito mais terrível do que ele poderia imaginar. "O que mais eu terei que perder?" pensou, enquanto as sombras se aproximavam lentamente, pronta para arrastá-lo de volta à dor. O eco de vozes se intensificou, e a escolha se tornava cada vez mais sombrio e certa. "O que você está disposto a sacrificar por sua liberdade, André?" Havia apenas uma resposta. Mas o que seria essa resposta? Poderia custar não só sua vida, mas a sua própria alma. André se sentiu paralisado pela escuridão, as sombras agora dançavam à sua volta, formando figuras grotescas, cada uma mais aterradora que a outra. Ele levou a mão ao peito, como se quisesse esmagar o desespero que pulsava dentro dele. Uma escolha, um sacrifício. Mas o que isso significava? "Clara, onde você está?", sussurrou, como se apenas o som de sua voz pudesse trazer a jovem de volta. A resposta veio em um sussurro arrepiante, quase inaudível: "Aqui, no labirinto das suas emoções." As palavras saíram da escuridão, reverberando em seu cérebro. Cada sílaba era um lembrete de sua culpa, da dor que não conseguia escapar. Sem aviso, as sombras se agitaram, como se respondessem à sua dor. André começou a perceber que aquelas almas não eram apenas imagens do seu passado, eram ecos de seus medos e do que ainda não havia enfrentado. Ele encarou uma figura em particular, um homem que estava contorcido em um êxtase de dor, as veias aparentes e o rosto coberto de cicatrizes. Esse era o seu reflexo também, e André notou que, por trás daquela máscara, havia algo familiar. "Você tem que libertar a todos nós." A figura gritou, seu tom era uma mescla de desespero e urgência. André hesitou. O que teria que fazer? O que escolher? As sombras então se tornaram mais densas, formando um caminho que parecia levá-lo a um canto mais iluminado. Um brilho fraco, quase um farol na neblina densa, parecia chamar por ele. "Você quer a Clara de volta? O preço será alto, mas é a única forma." Uma sombra roçou sua mão, congelando momentaneamente. A voz ecoava por todo o salão, parecendo vinda de muitos ao mesmo tempo. Ele deu um passo hesitante na direção do brilho, o coração palpitando, enquanto o medo se entrelaçava com a esperança.
Ele não podia ter Clara de volta sem enfrentar suas escolhas, e isso o aterrorizava. O que teria que sacrificar? A vida de outra pessoa? A própria alma? Não seja covarde, André mais vozes se somaram, uma sinfonia de dor e arrependimento. Então, com um golpe de coragem, ele gritou, se é a minha alma que querem, que seja. O salão vibrava com seu grito, as sombras agitadas pareciam enlouquecer, como se pudessem sentir a força de sua determinação. E com essa entrega, uma nova visão surgiu em sua mente, uma memória, a noite em que tudo aconteceu, o cheiro do fogo, o som das sirenes, o grito de Clara chamando seu nome. O que realmente aconteceu não pode ser apagado, mas você pode encontrar a verdade, disse uma voz suave, quase maternal. Um último grito de resistência ressoou em seu ser. Claro, ele se lembrava do que havia acontecido, das escolhas que fez, mas também se lembrava de momentos bons. Ele não podia negar a dor, mas também não poderia deixar que ela o consumisse. Ele avaliou suas emoções, o amor por Clara, a dor da perda, a responsabilidade de suas ações. Vou encarar tudo isso! Gritou, sentindo a luz em sua mente brilhando intensamente. O chão tremeu, e uma onda de poder atravessou seu corpo. Num instante, todas as sombras se uniram em uma tempestade, como se estivessem se preparando para um confrontamento. Então, ao olhar para o brilho que se intensificava, André percebeu algo aterrador. Ele não estava sozinho naquela jornada, a sombra que o seguia tinha um rosto idêntico ao seu. Um olhar de compaixão e tristeza. No fundo, você sempre foi aquele que se deixou queimar. As palavras eram um eco entre as sombras, e André sentiu um frio na espinha. Você precisa decidir, permanecer preso ao passado ou lutar para se libertar. Existem consequências. O salão agora estava se transformando, a luz crescendo e se fragmentando, como um cristal. Ele ainda tinha tempo, mas a escolha era agora. As almas agonizavam ao seu redor, esperando, observando com olhares vazios. Qual seria o preço que ele pagaria para realmente se libertar? Um raio de luz cintilou em seu rosto enquanto André se preparava. O que vou sacrificar? Pensou, atormentado. Ele respirou fundo e seguiu em frente. O que ele não esperava eram os sussurros que viriam a seguir, revelando segredos obscuros que ele nunca quis encarar. E assim, a verdadeira batalha pela sua alma estava prestes a começar. As sombras rugiram com uma fúria primitiva enquanto o brilho diante de André se tornava cada vez mais intenso, como um sol prestes a explodir. Ele sentia a pressão aumentar ao seu redor, as almas à sua volta gritando em uníssono, anseios por liberdade misturados com frustrações indizíveis. André avançou em direção à luz, e a figura que o acompanhava, seu próprio reflexo, se aproximava. Os olhos parecidos com os seus estavam cheios de tristeza, como se soubessem do peso das verdades que André estava prestes a enfrentar. Sempre há um preço, sussurrou a sombra. Você só precisa decidir. Qual deles você está disposto a pagar? Ele sentiu o corpo tremer diante da escolha. O brilho continuava a ofuscar, mas nele havia mais do que esperança, havia uma promessa de dor e a possibilidade de se confrontar com a verdade que havia enterrado. De repente, imagens começaram a aparecer em sua mente, fragmentos da noite fatídica. A fumaça intoxicante, o calor devorador, e, acima de tudo, o som do que deveria ter sido um salvamento. Clara. Ele a viu, ainda viva, estendendo a mão para ele, mas a imagem logo se desfazia em chamas. André, ela gritou, seus olhos cheios de pânico. E, novamente, tudo sumiu. Você não pode fugir para sempre, a voz ecoou por toda parte, tornando-se um sussurro insistente em seus ouvidos. Ele precisava escolher. Não apenas entre sacrificar a si mesmo ou outra alma. Precisava olhar para dentro e lidar com o que havia feito. O coração disparado, ele disparou contra as memórias como um trovão. Clara! Eu não pude salvá-la, gritou. Cada palavra era um golpe em seu peito, uma confissão de culpa. As almas ao seu redor sussurravam, como se entendessem a dor que emanava dele. Ele viu seus rostos se contorcendo, todos tinham culpa e arrependimento nas expressões, mas ninguém poderia ser mais culpado do que ele. O salão começou a se desfazer, as paredes se desintegrando e revelando novos ângulos de sofrimento. Ele estava agora em uma rua em chamas,
rodeado por sombras Vailin que lamentavam seu destino. Liberte-nos, gritaram. Cada grito atravessava suas entranhas, fazendo-o sentir que estavam se apegando a ele. Vocês não podem me salvar, ele gritou em resposta. Eu sou o responsável por tudo isso. Mas a resposta foi um coro persistente, arrebatador. Mas você também pode ser a salvação. De repente, uma sombra mais escura avançou, sua forma mais definida, quase humana. Era uma mulher com o rosto coberto de lágrimas, segurando um livro empoeirado. Leia, ela ordenou. Contém a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. André hesitou, mas os gritos pela liberdade o rodeavam, cada um mais angustiante que o outro, empurrando-o em direção ao livro. Ele o pegou, e quando a primeira página se abriu, as vozes se calaram. O silêncio era opressor enquanto ele lia as palavras que revelavam todo o horror que se desdobrou. A verdade era mais pesada do que ele poderia imaginar, cada linha o afundava mais em um abismo de arrependimento. Mais, antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou atrás de si. A escolha, André. Você precisa fazer a escolha antes que o tempo acabe. As sombras começaram a se agitar novamente, o salão começando a se despedaçar ainda mais. A pressão aumentava e André entendia que a luz agora não era mais uma promessa de salvação, mas um portal para enfrentar seu passado de uma vez por todas. Qual verdade? Qual sacrifício? Ele se perguntou em voz alta, a agonizante escolha laçada em seu coração. Então, no instante mais crucial, percebeu que, para libertar as almas que o cercavam, precisava lidar diretamente com seu maior medo que realmente aconteceu com Clara. As palavras do livro queimaram em sua mente, e uma única pergunta ecoou em seu ser: até onde você está disposto a ir para se redimir? E ao terminar a nova linha, uma sombra se aproximou ainda mais, sussurrando algo letal que André não conseguiu compreender, mas sabia que mudaria tudo. A sombra estava a poucos centímetros de André, emitindo uma aura tão densa que o ar parecia vibrar ao seu redor. Ele não conseguia ver seu rosto, mas a presença era palpável, como uma espinha gelada descendo por seu corpo. Você quer saber a verdade? A sombra sussurrou, sua voz se contorcendo entre os lamentos das almas. Então, você deve pagar o preço. Que preço? André balbuciou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Seus olhos se fixaram no livro, agora aberto em suas mãos, as palavras dançando diante de sua visão. As páginas pareciam se mover com vida própria, cada letra pulsando como se estivesse viva. Ele precisava saber. Clara precisava saber. Ele precisava saber o que tinha acontecido naquela noite, com suas últimas horas. É preciso um sacrifício, a sombra continuou, suas palavras se arrastando como uma serpente. Você está disposto a sacrificar tudo por um pouco de verdade? Até mesmo sua sanidade. Os ecos dos gritos se intensificaram, transformando-se em um grito coletivo que parecia seguir seu coração disparado. O chão sob seus pés começava a rachar, fissuras serpentinas se espalhando em direção à luz que, lá no fundo, pulsava de forma arriscada. Ele mal conseguia respirar, cada suspiro era arrebatado pela opressão. E se eu não conseguir? Ele perguntou, os lábios tremendo. A escolha é sua, André. Sempre foi, a sombra respondeu, e nesse momento, as vozes se calaram, um silêncio conformado invadindo o espaço. O livro começou a brilhar, e a página se virou sozinha, revelando uma imagem que fez seu estômago revirar. Clara. A visão de seu rosto, sua expressão de desespero, foi como um golpe no coração. As chamas que a consumiam pareciam dançar freneticamente ao redor dela. Salve-me, ela gritou, sua voz cortando a profundidade do silêncio. André, por favor. A imagem desapareceu, e com ela, a conexão que ele tinha com ela se esvaiu em um turbilhão de desespero. Você pode resgatá-la. Ou deixá-la sofrer eternamente. A sombra então se aproximou ainda mais, quase se infiltrando em seu ser. A última parte da verdade está aqui. Escolha. André sentiu-se dividido entre o desejo de salvar Clara e a necessidade de enfrentar sua culpa. Ele precisava saber o que realmente aconteceu naquela noite, mas e se a verdade fosse mais poderosa que a mentira? E se a dor que ele sentia fosse apenas o começo de algo muito mais profundo,
sem mais tempo, ele virou a página novamente, e o som de uma folha rasgando ecoou como um grito. A luz ao seu redor começou a girar e distorcer, como se estivesse se preparando para engoli-lo. Ele leu a passagem em voz baixa, palavras em latim, uma invocação antiga. Uma sensação de poder começou a pulsar dentro dele, e a sombra se contorceu, revelando uma fúria subjacente. Você tem a coragem necessária, André? Não é apenas uma escolha, mas um convite para a verdade bruta, a sombra falou, seus olhos agora cintilando com uma luz sobrenatural. Sim. Eu escolho, gritou ele, mesmo sem saber o que isso realmente significava. De repente, tudo mudou. As sombras se agitaram, como se reconhecessem sua decisão. E enquanto a luz pulsava, André sentiu seu corpo sendo arrastado para um novo domínio. O livro se fechou com um estrondo, e o estalo ecoou como um trovão. André, lembre-se, toda escolha carrega consequências. Então as vozes voltarão a gritar. Mas desta vez, não eram apenas as almas. Era Clara, e seu lamento cortante ressoava na noite como uma canção de tristeza. Ele estava prestes a descobrir o que estava por trás de tudo, mas ele não sabia que o que viria a seguir poderia ser muito mais aterrorizante do que poderia suportar. E no instante em que sua mente se desvanecia nas sombras, uma nova porta se abriu diante dele. Uma luz que não era promissora, mas ameaçadora. O que estaria esperando além dela? André sentiu a pressão da escuridão ao seu redor, suas sombras parecendo querer engoli-lo vivo. O peso das vozes clamando por ajuda ecoava em sua mente, enquanto a figura familiar da mulher pálida o encarava, sem um traço de compaixão, apenas desespero e raiva. Escolha! A palavra ressoou com a força de um trovão, e André sentiu seu coração disparar. Ele não sabia se estava pronto para encarar a verdade que poderia se revelar diante dele. Mas algo dentro dele gritava que essa era sua única opção. A sombra que se contorcia à sua frente, agora quase humana, vinha em busca de sua decisão. Ele respirou fundo, sentindo o calor da determinação aquecer seu peito, superando o medo que o paralisava. Eu escolho a verdade, gritou, sua voz ecoando como um manifesto contra o desespero. A luz ao seu redor brilhava intensamente, e as sombras hesitaram. Algumas se afastaram, como se a verdade fosse um repelente poderoso. O espaço ao redor dele começou a se distorcer, as paredes se desintegrando em faíscas e fumaça. Então, da luz, uma imagem começou a se formar. Era um antigo dia, e André se viu na sala da casa, assistindo a cena do passado se desenrolar. Ele era uma criança novamente, correndo, rindo, mas uma estranha sensação de que algo estava prestes a dar errado pairava no ar. A cena mudou. Agora ele via sua mãe, Dona Clara, aflita, tentando acalmar as crianças enquanto gritos ecoavam do lado de fora. Ele sentia o calor das chamas se aproximar, o cheiro de fumaça enjoativa piscando em seus sentidos. Clara, a voz dele ecoou, mas não havia resposta. Ele via poderosamente o passado se desenrolar, e a expectativa de um evento mortal se aproximava. A verdade que ele tinha tanto medo de aceitar. Não, eu não estou pronto. O grito de desespero escapuliu de seus lábios, apenas para ser engolido pelo caos à sua volta. A imagem da sala incendiada explodiu com a intensidade do que a criança que ele fora não compreendia. Gritos de dor, o som de madeira se quebrando sob a pressão das chamas e o eco do pânico inundando a casa. Em um instante, ele estava lá, sentindo o calor intenso, sentindo as lágrimas escorrerem do rosto de Clara enquanto ela tentava salvar seu irmão e as chamas estavam se espalhando. Você não me ajudou por quê? O olhar de Clara perfurou seu coração, trazendo à tona todo o peso da culpa que ele pensava ter enterrado. André queria gritar, se desculpar, mas a sala em chamas rapidamente se transformou em sombras, sugando tudo de volta à realidade opressiva. Ele caiu de joelhos, sentindo o chão tremer sob ele. As almas, os rostos familiares se ergueram ao seu redor, implorando por liberdade, cada súplica uma lembrança de que a verdade não era só um fardo, mas uma libertação. Sinto muito! Ele gritou, o som ecoando em um lamento compartilhado. Então, a sombra que o seguia se contorceu, revelando-se uma figura de dor e raiva. Você pode nos libertar, André. A verdade é o caminho, mas você também precisa liberar a culpa que nem sabia que carregava.
A voz soou como uma melodia de sofrimento, e ele percebeu que não era apenas seu passado que estava preso, era um ciclo de dor que se repetia. André focou, sentindo a vida pulsar nas figuras ao seu redor. Ele se lembrou da mesa cheia de risos, das noites em que sua família estava unida, da felicidade que já existia. Se ele quisesse libertá-los, teria que enfrentar não só a sua dor, mas todo o ocaso que a cercava. "O que você quer de mim?" A pergunta escapuliu de seus lábios, agora serena. "Encare seus medos. Encare seu passado. O sacrifício não é perder, mas admitir que você pode se redimir se aceitar a responsabilidade." A voz familiar ecoou, e André sentiu uma onda de esperança. Ele se levantou, encarando a escuridão que o cercava. "Eu sou o responsável. Eu abandonei minha irmã", gritou, desafiando a escuridão. "Mas eu também posso ser a mudança. E vou ajudá-los. Vou libertar vocês." Nesse exato momento, as sombras começaram a dissipar, o peso da opressão sendo substituído por um calor reconfortante. Ele não sabia como faria isso, mas sentiu que a decisão estava certa. Com todas as suas forças, ele gritou: "Eu escolho a liberdade para todos nós. Que a verdade prevaleça." André sentiu um calor envolvente, como se as almas ao seu redor estivessem se unindo à sua determinação. Seguir em frente seria doloroso, mas ele estava pronto. A luz começou a brilhar intensamente, ofuscando a escuridão, e os gritos, agora um lamento coletivo de libertação, ressoaram em um coro de vozes que se uniram em um grito de alívio. As sombras começaram a se dissipar, a presença do medo se desvanecendo enquanto ele sentia suas memórias se entrelaçarem com correntes invisíveis que estavam se quebrando. E, em meio a tudo isso, numa explosão de luz, André viu Clara pela última vez, uma expressão de gratidão, e então tudo ficou em silêncio. A casa, agora livre do peso do passado, finalmente respirou, as almas que uma vez estiveram presas finalmente se foram. André se permitiu chorar, aliviado, enquanto as correntes do desespero se desvaneciam junto com as sombras. Ele havia enfrentado seu passado e encontrado sua redenção. André não sabia para onde iria seguir, mas estava livre. E com essa liberdade, sentiu uma nova força pulsar dentro dele, uma nova vida começando a emergir. Ele precisava seguir em frente, enfrentar o mundo lá fora, mas agora, não mais carregando o peso da escuridão, mas com a revelação de que a verdade poderia curar, se aceitasse o seu passado. Agora, André tinha uma escolha a fazer: viver ou sobreviver. E pela primeira vez, ele sabia a resposta. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final abaixo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.